Vamos ver aqui o vídeo. Brutal e tão sutil quanto um soco na cara. A Paixão de Cristo pode ser o filme de terror mais implacável desde o Massacre da Serra Elétrica. Na verdade, é certamente mais violento. Retratando Esse filme aí é foda mesmo. as últimas 12 horas da vida de Jesus, o diretor Mel Gibson mostra a crucifixão de Cristo, o sacrifício redentor do Filho de Deus. No entanto, a mensagem de amor quase se afoga em sangue. E ao focar mais no evangelho de violência do que de graça, Gibson permite que Jesus morra sem nos mostrar como viver. Essa é apenas uma das muitas críticas que Mel Gibson recebeu em 2004, quando ele lançou seu filme mais famoso, A Paixão de Cristo. Agora, 20 anos depois, será que nós estamos prontos para finalmente reconhecer que A Paixão de Cristo é uma obra-prima imperfeita? The most talked about movie of the new year, The Passion of the Christ, officially opens this morning across the country. More now on today's opening of Mel Gibson's controversial movie, The Passion of the Christ. Who killed Jesus and why? That is the big debate. Jewish groups, Christian groups, animal rights activists, you name it, everyone seemed to want to get their point across. I was on live Já toma essa aí. television one time, and Anderson Cooper sort of got it. People actually booed when the credits on your film came up at the beginning of the movie. And I'm saying, like, at the beginning of the film, when my name came, yeah, they booed. And I said, the credits aren't on the beginning of the film. Was there any sense Everyone of was throwing being, rocks. You know, the newspaper, they all pig-piled on. And I was like, seriously persecuted. As an artist, as a filmmaker, as a man, as a Christian, and as an American even, you know, my rights were violated in every way you can imagine. Will The Passion of the Christ kill Mel Gibson's career? It's a great story. It wasn't some crowd made up in Hollywood. It was real. Feel the pain. Paixão de Cristo é um dos filmes mais controversos dos últimos 20 anos. Mel Gibson conseguiu criar uma das obras mais amadas e mais odiadas do cinema. Agora, uma das principais críticas que são feitas com relação a esse filme tem uma resposta muito mais simples do que parece. A resposta está nessa imagem. Esta cena é uma encenação de uma das esculturas mais famosas de todos os tempos, a Pietà de Michelangelo. E ninguém percebeu o que isso significa. Mel Gibson enfrentou três principais acusações para fazer esse filme. A primeira delas foi por parte dos próprios cristãos. Vários cristãos reclamaram de que este filme tinha alterações da história bíblica. Teologicamente, existem muitas imprecisões. Em sua maioria, consistem de acréscimos de cenas que não existem nos evangelhos, como colocar Jesus como o inventor da mesa e da cadeira. Mas apesar de ser uma cena improvável, ela serve com um propósito narrativo muito claro: mostrar a personalidade de Jesus e seu relacionamento com sua mãe. Algumas pessoas acham que Jesus era uma pessoa séria, que nunca sorria, e quase aderem ao pensamento do monge Jorge de Burgos, do filme O Nome da Rosa. O riso é um evento demoníaco que deforma as linhas do rosto e faz os homens parecerem macacos. Cristo nunca ria. Nenhuma adaptação de qualquer livro, muito menos da Bíblia, que não é um livro, é um compêndio de vários livros, nenhuma adaptação vai ser 100% fiel ao original. Simplesmente porque a Bíblia, por exemplo, ela não foi escrita como um roteiro. E um roteiro é uma estrutura própria. Um roteiro, ele tem um método, um formato, uma estrutura, ele tem um desenvolvimento que ele precisa ser seguido para que a história faça sentido, para que a história seja coerente na transmissão através do audiovisual. Então várias alterações são feitas para colocar metáforas visuais, para comunicar aquilo que a palavra escrita não consegue comunicar quando você transfere para a TV. Então Mel Gibson não estava literalmente dizendo que enquanto Jesus era chicoteado, uma criança com cara estranha ria dele enquanto era carregada pelo Isso daqui é bizarro, hein? diabo. Isso é uma metáfora visual. Agora, o segundo motivo para as pessoas criticarem muito outra cena marcante esse filme é a violência. Pessoal, eu preciso fazer um comentário antes de continuar com esse vídeo. Um vídeo como esse, ele demanda bastante esforço, bastante trabalho, bastante dedicação. E isso só é possível, primeiramente, porque você está assistindo. E quando você clica em se inscrever... Tá bom.
da serra elétrica de Jesus. Muitos criticaram o filme dizendo que ele enfatizava muito mais o ódio do que o amor. E é claro que a mensagem principal da Bíblia é o amor, mas o amor, ele pressupõe também a existência do ódio. Quando você ama algo, você imediatamente odeia tudo aquilo que prejudica o objeto do seu amor. E a Bíblia nos apresenta até mesmo Deus odiando. Isso é falado várias vezes na Bíblia. Deus odeia o mal que as pessoas fazem, Deus odeia o comportamento ruim delas, Deus odeia o pecado. Então, quando Mel Gibson retrata a violência e o ódio nesse filme, não é para ressaltar o... Tá bom. Então o que acontece? A verdade é que fizeram um filme muito bem feito sobre a crucificação de Jesus e o sistema ficou ansiosinho. Porque o filme foi fidedigno. Tá? Esse aí é muita falação, tá muito estardalhado por causa disso. Como sempre, né? Queriam, né, que tivesse feito lá um filme que Jesus estivesse carregando uma bandeira colorida, que tivesse dando a mão pra todo mundo, né? Sei lá, que tivesse sorrindo enquanto ele tava lá sendo... né? É isso. Aí ia ser uma beleza. A Xuxa fazendo um showzinho lá, cantando no filme. Isso aí ia ser bom. O ódio, mas para ressaltar, cara, mesmo depois de fazerem tudo isso com ele, mesmo depois de toda essa crueldade que fizeram com ele, ele ainda manifestou amor por essas pessoas, pediu perdão por elas e morreu por elas. Of course it was too much. Yes, that was the whole point of it. It was the mystery of suffering. And believe me, I did a lot of research on it. And according to all the research, it was way worse than that, like anything I showed you. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu comecei a faculdade de teologia há 20 anos, e o professor Rodrigo Silva, Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo, que vocês talvez já tenham visto na internet, ele foi um dos nossos professores na faculdade, e ele falando que, naquela mesma época, quando foi lançado o filme, ele falando que o retrato que a gente estava vendo naquele filme não era um retrato exagerado da realidade, que a realidade talvez tenha sido até pior do que aquilo que a gente vê no filme. Ele falou disso também numa conversa que ele teve com o Vilela no Inteligência Limitada, e tem um corte que eu vou colocar pra você ver. Muita gente fala que o filme do Mel Gibson foi um filme violento, aquele Paixão de Cristo. Eu digo, é o filme que eu daria nota 10. De representação? De representação. Porque a crucifixão de Jesus foi dali pra pior. Muitos filmes de Jesus tentam romantizar a cruz. Veja o Jesus crucificado de francos e... Valeu, Guta! Com certeza foi pior, óbvio. Pirelli. Ele tá limpo, com quase nenhuma mancha de sangue, pouquíssimos hematomas, parecendo uma pintura renascentista. É uma cena bonita, mas que não reflete a realidade. No filme... Cena bonita. Bonito aonde, caralho? Jesus de 1979, quando os cravos são pregados nas mãos de Jesus, não há nenhuma gota de sangue, absolutamente nada. Depois, quando ele tá na cruz, nós podemos ver um borrão de sangue, mas eu já vi mais sangue cortando o meu dedo enquanto fazia comida. E o mais importante, essas representações de Jesus não mostram uma coisa básica, a marca da coroa de espinhos. Se você colocar uma coroa de espinhos na sua cabeça, e eu te garanto que os soldados romanos não colocaram essa coroa de forma gentil, sua testa vai ficar perfurada e sangrando. O que aconteceu com Cristo foi extremamente violento. Quando você vai para o relato bíblico, você percebe, quando você vai para a descrição de como que os romanos tratavam os prisioneiros, isso fica ainda mais claro. E é claro que a crítica especializada achou que esse filme era exagerado demais e não representava o cristianismo. Afinal, quanto da Bíblia a crítica especializada já leu na sua vida, o quanto que eles realmente sabem sobre o cristianismo? A crítica especializada fica polvorosa, animada, quando um filme é lançado zombando do cristianismo. Agora, quando um filme tenta retratar, eles realmente ficam um pouco preocupados. Então foi um exagero Mel Gibson retratar a paixão de Cristo dessa forma? Sim, mas a realidade também foi bem exagerada. É claro que quando você vai para a Bíblia, em João 19, verso 1, só fala que Pilatos mandou açoitar Jesus. E isso é uma frase muito curta, diante de todo o relato da história bíblica, e você pensa, olha, Mel Gibson dedicou muito mais tempo para o açoitamento do que a própria Bíblia dedica. Mas lembre-se o seguinte, quando os ouvintes de João, os leitores de João, leram essa história, ou ouviram na igreja essa história, esse relato, eles não precisavam de detalhes, porque eles já tinham visto como que os romanos tratavam os prisioneiros. Eles não precisavam de descrições detalhadas de como isso acontecia, porque isso era o dia a dia deles. As últimas 12 horas da vida de Cristo foram horríveis, tão horríveis que antes de ser preso, ele é descrito como suando gotas de sangue, e extremamente angustiado a ponto de pedir para Deus, se possível, o livrar do sofrimento que se seguiria, porque ele sabia que estava prestes a passar pelo maior sofrimento que qualquer ser humano jamais experimentou. Não apenas o sofrimento de uma tortura e morte cruel, mas o sofrimento psicológico e espiritual de quem detinha o poder de parar seu sofrimento quando quisesse, mas escolheu não fazer. Escolheu permanecer fiel à sua promessa e fazer o único sacrifício capaz de salvar aquelas pessoas que o estavam matando. O principal erro que eu vejo que os cineastas cometem ao fazer um filme sobre a vida
de Jesus é tentar retratar a vida toda. E não me entenda mal, Jesus de Nazaré de Franco Zeffirelli continua sendo uma obra-prima, o retrato mais bonito da vida de Jesus, na minha opinião. Mas ele foi feito inicialmente como uma minissérie de 6 horas e meia de duração. E aí sim ele conseguiu retratar bastante da vida de Jesus. Mas você tentar resumir a vida de Jesus em 2 horas e meia de um filme, seria impossível. Tanto que João, o apóstolo, no final do seu livro, o último verso do seu evangelho, é justamente falando que se fosse escrito tudo o que Jesus fez, não caberiam em livros no mundo todo. É claro que ele está exagerando, mas ele está dizendo da importância de quantas coisas importantes e belas ele fez. A verdade é que existe carga dramática tão profunda nos relatos dos evangelhos que você pode pegar um capítulo e transformar num filme. Só a ressurreição de Lázaro já daria um filme tanto. Você pegar Jesus expulsando o demônio dos endemoniados de Gadara, isso já geraria um filme. O Sermão da Montanha, outro filme. Mas Mel Gibson escolheu o recorte mais difícil, as últimas 12 horas da vida de Cristo. E ele dedicou 2 horas e 7 minutos para falar... Cara insuportável da porra, irmão. ...desse momento. Mas talvez a acusação mais absurda de todas é a terceira. A de que esse filme é uma obra antissemita. E isso é absurdo do ponto de vista teológico. O que esse filme faz é retratar o relato bíblico e colocando como que a Bíblia descreve essa história. É claro que quando a Paixão de Cristo está relatando que os judeus a entregaram, está relatando a história e não está dizendo que todos os judeus são maus, mas que havia um grupo de judeus. A liderança que era ruim. Jesus era judeu. Os discípulos eram judeus. Não há por que achar que isso é antissemita. Então por que há essa acusação? Por causa... Porque eles são patéticos. De Mel Gibson. Em 2006, Mel Gibson foi parado por um policial por estar dirigindo embriagado. Durante a abordagem, ele teria feito declarações extremamente antissemitas, chegando a afirmar que os judeus são responsáveis por todas as guerras que existem. Depois disso, Mel Gibson entrou pro ostracismo em Hollywood. Ele se tornou tóxico. Ninguém queria trabalhar com ele. E isso só mudou em 2011, quando uma pessoa falou em defesa dele publicamente, Robert Downey Jr. Ele estava recebendo uma premiação e ele pediu para que fosse entregue por Mel Gibson. E então ele fez essa declaração. Actually, I asked Mel to present this award to me for a reason. Because when I couldn't get sober, he told me not to give up hope, and he urged me to find my faith. Didn't have to be his or anyone else's as long as it was rooted in forgiveness. And I couldn't get hired, so he cast me in the lead of a movie that was actually developed for him. And he kept a roof over my head, and he kept food on the table. And most importantly, he said that if I accepted responsibility for my wrongdoings, and if I embraced that part of my soul that was ugly, hugging the cactus, he calls it. He said that if I hugged the cactus long enough, I'd become a man of some humility, and that my life would take on a new meaning. And I did, and it worked. All he asked in return was that someday I help the next guy in some small way. It's reasonable to assume that at the time he didn't imagine the next guy would be him. Or that someday was tonight. So anyway, on the special occasion, and E então, nós voltamos para essa imagem. Mel Gibson usa os olhos de seus personagens de forma genial nesse filme, como quando Jesus morre na cruz. Nós saímos de um close para um plano amplo e vemos sua pupila dilatar quando a vida deixa o doador da vida. Mas é nessa cena, quando Maria o segura nos braços, que ela faz algo completamente inesperado. Ao segurar seu filho inocente morto de forma brutal e covarde pelos líderes judeus e romanos, ela olha para o verdadeiro culpado. Eu sou o verdadeiro culpado pelo que aconteceu com Cristo na cruz. E essa é a mensagem principal dessa obra. Jesus, ele poderia ter simplesmente descido da cruz. Ele era o Filho de Deus, ele já tinha ressuscitado pessoas, feito coisas maravilhosas. Ele não morreu porque ele era simplesmente uma vítima inocente. Ele morreu porque ele era um sacrifício inocente. Which is the sacrificial lamb, you know. I mean, if it was easy, it isn't worth much. E essa é a mensagem que Mel Gibson quer comunicar através do olhar de Maria nessa cena. Ele está mostrando o verdadeiro culpado. Ele está mostrando também o verdadeiro alvo desse sacrifício. Eu, você, todos nós, e inclusive o próprio Mel Gibson, que errou, falou algumas besteiras na sua vida, se comportou de forma inapropriada, mas quem nunca pecou, atire a primeira pedra, e ele também merece redenção. A redenção que ele retratou tão belamente nessa obra-prima que é a Paixão de Cristo. Depois de ser perdoado, ao menos parcialmente em Hollywood, ele voltou e fez um dos seus melhores filmes, Até o Último Homem. Mas essa é uma outra história. E você acha que A Paixão de Cristo é o melhor filme que retrata a vida de Jesus? Ou você prefere Jesus de Nazaré de Franco Zeffirelli ou alguma outra adaptação? Deixa aí nos comentários. Outra coisa,
Vídeo legal, né? Achei bacana. Mandou R$5. Qual conselho você daria pra uma menina de 18 anos que sonha em construir uma família e ser mulher de provérbios? Temer ao Criador, aprender através da Bíblia como a mulher deve se comportar, sobre os valores que ela deve ter, sobre a forma que ela deve se vestir, como ela deve tratar o seu marido, e mais importante do que isso, jamais ceda para um homem aquilo que você tem de mais importante, que é sua pureza, o relacionamento sexual. Jamais entregue isso para ele antes de ter a plena certeza que ele tem capacidade de ser provedor, que ele vai ser um cara que nunca vai te trair, que ele será honesto e fiel desde o primeiro momento até o último momento ao seu lado, um cara que tem compromisso com a verdade e que também, obviamente, entende o que é ser um homem dentro dos parâmetros bíblicos. É só isso. Se você seguir isso à risca que eu acabei de falar, se você entender isso e nunca ceder para um cara aquilo que você tem de mais importante e mais valioso, você vai conseguir saber se o cara vale a pena ou não. Porque quando a mulher, ela vai na pressa e ela vai na emoção e acaba cedendo pro cara, aí ele começa a mostrar quem ele é de verdade. Porque daí ele já conseguiu o que ele queria, que era fornicar. Então, o cara, antes dele mostrar que ele é capaz de ser o homem da sua vida, ele tem que mostrar que ele tem o autocontrole. Que ele realmente vai lutar pra estar do seu lado. Que ele enxerga o valor que você tem. Ele não vai querer te usar apenas como uma boneca sexual, entendeu? Então, você tem que esperar o tempo necessário pra ver se o cara tem culhão pra suportar isso. Se o cara é bom mesmo. Se não, você pega e sai fora, entendeu? É isso.